tinha um buraco. Ele olha assim, você vê um buraco, você vê o gol, você não vê nem o Léo Jardim, um buraco, você fala, é ali que eu vou bater. Ele bateu, acho que a bola deu uma pequena desviada no jogador do Vasco, acabou entrando, mas merecido. O Flamengo foi mais time o tempo todo que o Vasco, rondou a área do Vasco. O Léo Jardim fez uma grande partida, pegou bola com o pé, bola com a mão, bola com a cabeça, bola com o calcanhar, pegou bola de tudo que é tipo. E o Rossi praticamente não fez defesa nenhuma o jogo inteiro. Então, assim, a diferença é enorme, coisa que tinha que acontecer aqui em São Paulo e não acontece mais. O Palmeiras se nivelou a todo mundo. Hoje assisti São Paulo e Portuguesa, meu Deus do céu. O que o Palmeiras pega o São Paulo é outro time horroroso. Será que o Palmeiras vai conseguir se melar com o São Paulo sábado? Impressionante. São Paulo e Portuguesa, São Paulo sai vaiado, São Paulo está fora da zona de classificação. É terrível para um time que precisa de dinheiro, que o Campeonato Paulista, queira ou não queira, tem prêmio maior que o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca acho que não tem nem premiação. Os caras dão uma taça e mandam os caras para casa. Aqui já vale mais, acho que vale 50 milhões. Então, assim, assustador aqui em São Paulo. O Palmeiras tinha que estar sobrando com esses times que tem hoje aqui. O Palmeiras está sobrando. Só que o Palmeiras gastou tanto dinheiro em coisa ruim. O Palmeiras fez uma partida ontem horrorosa, de mais da metade do time de ser titular ontem. Mais da metade do time era titular ontem do Palmeiras. Não tem desculpa. O Abel Ferreira, mais uma vez, entrevista coletiva patética do nosso técnico. Patético. Ele está se tornando um patético. E está se tornando fora da realidade. O Abel não vive na realidade. Ele vive num mundo paralelo. É aquele mundo, aquele quadrilátero entre ele, Barros e Leila. É uma coisa assim absurda. Então é isso, Lugó. Flamengo escapa. Hoje veio um comentário que o Botafogo está dissolvendo, né? O seu Textor, o seu presidente, que você tanto ama, o Textor, está dissolvendo o Botafogo, né, Lugó? Está desmanchando, né? Todo mundo querendo ir embora. Savarino pediu para ir embora, parece que vai para o Fluminense. O Danilo também quer ir embora do Botafogo. O jogador bom não vai ficar lá, Lugó. Jogador bom. Pô, o Palmeiras podia pegar o Alex Telles, pelo menos, né? E o Barbosa. Pega os dois, já que eles estão em liquidação. O Vasco pegou o Brenner, hein? O Palmeiras não tem o Vasco pegou o Brenner. Chega mais nação, vamos curtir aqui agora os palmeirenses chorando após o Flamengo amassar o Vasco. Mais de 30 finalizações, o goleiro deles realmente fechou. 1-0 é meramente ilustrativo pela quantidade de chutes que o Flamengo chutou ao gol do Vasco, beleza? Os créditos na descrição. Convido a você, se for novo, a se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo bastante. Vamos ir aqui dos palmeirenses após sofrer uma goleada e tentar secar o nosso Mengão. Agora o Flamengo... Agora isso preocupa, hein? Preocupa isso aí. Preocupa, hein? Danilo no Flamengo. Pois é, o Danilo, eu não sei que posição que eles entendem que o Danilo seja. Eles entendem o Danilo como um segundo volante? Porque o Danilo não é primeiro volante. O Danilo não é um grande marcador. Mas ele joga de primeiro volante, o Danilo, André. Mas eu acho que ele deu muito mais certo quando o Zé Rafael se posicionou como primeiro volante e ele jogou mais adiantado do que ele como primeiro volante. Mas ele é versátil. Ele joga de primeiro e joga de segundo volante. Tanto é que jogava ele e o Marlon Freitas, né? Tava jogando ele e o Marlon Freitas no vamos já abrir essa polêmica então aqui. Vou comentar sobre Danilo, que o Flamengo tá com interesse do Danilo. Pra mim, olha, é uma tristeza absurda. Eu vou dizer que eu até não queria o Danilo. Esse sim, eu acho que é um carro batido. Eu quero ouvir a opinião do André. Eu não traí o Danilo, mas o Palmeiras carece de um volante. E o Danilo, que antes de ir pro Botafogo, o Palmeiras tinha prioridade de compra. E o Anderson Barros dormiu. E o Danilo pode estar indo pro Flamengo. Vai ser desesperador, gente. Ver o Danilo no Flamengo, o Flamengo montando um puta time com Paquetá, com o Danilo, e a gente sem camisa 5, sem ninguém. Olha, sem brincadeira. Eu não sei mais o que fazer, André. Danilo no Flamengo, eu não queria o Danilo. Eu acho o Danilo um carro batido. Mas o fato do Palmeiras não ter um camisa 5 me deixa pé da vida com o Danilo. André, gostaria do Danilo no Palmeiras? O que você acha do Danilo? Eu não queria, eu acho um carro batido. Quero sua opinião, André. Vai lá, Danilo. Eu não sei quais são as condições do Danilo. Eu acho que, por exemplo, ele é mais interessante num esquema do Flamengo do que o Paquetá, na minha opinião. Ele daria mais proteção, ele e o Pulgar seria uma dupla de volantes excepcional do Flamengo no meio campo. Perfeito, entendeu? Agora, cabe a ele, Paquetá, ele, Pulgar, Paquetá e Arrascaeta? Cabe, mas aí é muita volância, né? Mas é um belíssimo jogador. Se o problema que ele teve no joelho
não o atrapalhar, ele é um belíssimo jogador. Tá aí, Karina, deixa eu ver a opinião da Karina. Danilo no Flamengo e o torcedor do Palmeiras tá muito pé da vida. Jogador que era nosso, que foi muita bola. Pra mim, foi o melhor revelação da base que o Palmeiras já teve na questão defensiva. Na questão defensiva do meio para trás, para mim o Danilo, naquela era de 2020, o Danilo foi a maior revelação do Palmeiras e a gente perdeu pro Botafogo e agora tá perdendo pro Flamengo. O Botafogo realmente tá numa liquidação completa. Savarino pedindo para ir embora, o Fluminense está muito perto de levar o Savarino e o Danilo, se chegar no Flamengo, vai ajudar muito o Flamengo. O meio de campo com o Pulgar, que é um volante mais de marcação, e o Danilo, que joga muita bola, verdade, gente. Eu acho que agora o Flamengo com o Danilo, revezando muitas vezes com o Jorginho, Danilo com o Jorginho se revezando, o Flamengo vai ter um belíssimo segundo volante durante 90 minutos, que é o que o Flamengo passou muito de dificuldade durante o ano, né, Karina? Se o Flamengo tinha uma dificuldade de jogadores mais velhos, o Jorginho, inclusive. Né? O Jorginho, o Saul, o próprio Saul. Então, o Flamengo tem dois jogadores que, com uma certa idade, acabaram desfalcando o Flamengo. Com a chegada do Danilo, o Danilo também, que talvez não tenha físico para aguentar os 90 minutos, ele vai... Imagina, Karina, sai Danilo, entra Saul. Sai Saul, entra Jorginho. Olha o revezamento. Enquanto o Flamengo tem Danilo, Saul e Jorginho, a gente tem Aberração, tem o Aníbal Moreira que foi embora, Emiliano Martínez, que é um horroroso, e tem o cara da base lá, o Larson, que tem jogado bem, mas... o Danilo é mais completo que o Saul. O Danilo, além de marcar, ele sai pro jogo. Ele vai pro jogo. Mas o Palmeiras poderia ter exercido o direito de compra, hein? Eu acho que o Danilo teria lugar tranquilamente no time titular do Palmeiras, André. Não, você vende um jogador por 20 milhões de euros. Não passa nem um ano, você vai pagar 22 milhões como o Botafogo pagou, gente? Não tem propósito isso. Não tem propósito. Como empresa não tem propósito. Você vender por 20, passar nem 6 meses, você comprar por 22, é atestado de burro. Me desculpa. Não tinha como contratar o Danilo. Seria uma burrice gigantesca. Agora, você tinha outras opções no mercado para trazer. Sousa, do Racing, o Nardoni, do Racing. Eram jogadores parecidos com o estilo do Danilo. Agora, contratar o Danilo por 22 milhões de euros, para mim, não tem propósito. Eu entendo assim. Você vende por 26 meses depois, você vai e paga 22? Então, ficasse com o jogador, não vendesse. Pro Palmeiras não compensava. É que os números em um ano no futebol dobraram, triplicaram. Você fala em 20, 30 milhões de euros, hoje é como se fosse dinheiro de pinga. É impressionante, é assustador. Mas eu não teria pago 22 milhões no Danilo. Eu não sei quanto que o Botafogo vai querer pelo Danilo. E o Botafogo vai vender Danilo, vai vender Savarino. O Textor quebrou, gente. O Textor está quebrado. O time dele na Bélgica está quebrado. Ele tem um time na Bélgica, está quebrado também. O Textor está com as calças na mão. O Botafogo vai passar vexame em 2026. Hoje, André, esse moleque aqui, que é o tal do Montoro, como joga a bola esse Montoro? Por que o Palmeiras não acha o Montoro? Por que o Botafogo, que não tem dinheiro pra nada, que o Textor está vendendo o almoço para comprar janta, acha um jogador como o Montoro e o Palmeiras só acha engodo? O Montoro é craque, André. O Montoro com 18 anos, pra mim ele é capaz de ser melhor que o tal do Alan. Você prefere o Montoro ou o Alan? Eu acho que o Montoro é mais jogador que o Alan, André, de verdade. Tá aí, Karina, Danilo no Flamengo, o palmeirense não tem um dia de sossego. Se não bastasse o vexame de ontem, aquela aberração, aquela goleada que nós tomamos ontem, que era para Abel Ferreira ter pedido demissão, mas que ele vai pedir. Então vou contar daqui a pouco, Abel Ferreira vai pedir demissão no Palmeiras. Pode anotar. De novo aqui, eu não sou de ficar trazendo contratação com essas fake news de Palmeiras que é Almada, Palmeiras que é John Arias, e no final a gente acaba com esses encostos que a gente tomou. Né? Os caras não têm vergonha na cara, os caras afirmam. Afirmando que o Nino está contratado e que... Nossa, como é que pode? E que o Almada estava contratado. No mesmo vídeo, Nino e Almada são jogadores do Palmeiras. Uma vergonha, uma pessoa... Por que o palmeirense cai em tanta mentira, tanta fake news? O Palmeiras que não tem dinheiro, como que o palmeirense cai em tanta fake news, André? Como que acontece isso? Um cara Quem? Fala aí, André. Sumir da internet. Vem com essas fake news. Ai, Palmeiras, Almada. Que Almada coisa nenhuma. Nem proposta fizeram. John Arias, então, nada.
Aí você vê, o Flamengo deve ter Danilo e Paquetá. E o Palmeiras chupando o dedo e tomando de 4 do Novo Horizontino. É pra deixar a gente muito pé da vida, Karina. A temporada tá só começando. Nós estamos em janeiro. 21 de janeiro. Esse ano acho que eu vou ter um treco aqui, de verdade. 21 de janeiro. Campeonato Paulista, 4ª rodada. Eu já tô espumando marimbondo aqui. Soltando marimbondo pelas goelas. E o Palmeiras já deixou na 4ª rodada do Paulista, Karina. O palmeirense já tá pé da vida, pintando o muro, fazendo protesto no muro. 4ª rodada do Paulista. O Abel Ferreira não vai aguentar e vai pedir demissão. Pode anotar. Rapaziada, vamos deixando o like. Karina, o comentário sobre Danilo. Belíssimo volante. Eu não queria no Palmeiras, porque eu acho que ele também já teve uma contusão. O Palmeiras não tem risco, mas não tem chance mais de errar. Tem que trazer um jogador tipo o Fabinho, que o Palmeiras quer lá. Fabinho não, como é que é o nome do cara? Esqueci o nome do cara. Tem o Fabinho, sim, o volante Fabinho. Tem o Fabinho, o volante Fabinho, que o Palmeiras tem interesse, Lugo. O Fabinho, mas assim, não, o Palmeiras fica nesse lenga-lenga e não vê ninguém. Vai jogar o Larson. Enquanto o Flamengo tem Pulgar, Saul, Jorginho e Danilo, nós temos Larson e o outro lá. Evangelista. Evangelista, nós temos o Marlon Freitas. Se confirmar a contratação, né, de Danilo, a possível chegada de Paquetá, o Flamengo vai ficar imbatível, Lugo, porque para mim, assim, o Danilo nem seria titular no Flamengo. Eu acho, assim, é um bom volante, sim, pode jogar viu, como 5 ou como 8, ele pode ajudar ali o Jorginho, né, que é mais experiente, pode cansar, ele pode entrar, mas, assim, já é um meio de campo muito reforçado. O Flamengo nem precisa dessa peça, mas, assim, vai ajudar, vai ser útil, porque o Danilo tem qualidade técnica, é um jogador diferenciado, é jovem, tem a questão da contusão, mas se não for muito grave, eu acho assim, Lugo, ele vai ajudar demais, vai ser útil no elenco do Flamengo. Quer dizer, o BAP aí que você está colocando, não quer parar, é isso, sabe que o Flamengo ganhou tudo na temporada passada, em 25, foi supremo e quer continuar assim, quer continuar vitorioso, que deveria ser a mentalidade do Palmeiras. Não quer sentar nas glórias, quer continuar, quer mais, quer mundial, o que não conquistou no final aí contra o PSG, quer conquistar, quer nova Libertadores, quer ser penta da Libertadores. É isso, Lugo. Não está acomodado, não se acomodou nas glórias, nas vitórias, como aconteceu com o Palmeiras. O que fazer? O fato é o seguinte, eu ponho o BAP aqui, porque eu sei que a Leila Pereira só se incomoda com isso. A vaidade dela, né, quando ela vê o BAP, ela acha, ela tá morrendo pela boca, né? Que nem o peixe, tá morrendo pela boca. De tanta bobagem que falou, de tanta besteira que falou. Se o Flamengo quiser, faz um torneio à parte. Daqui a pouco vai ser à parte mesmo. Porque nós vamos estar na 2ª divisão, com esse time horroroso, o Flamengo vai jogar sozinho. Então o BAP coloca a Leila Pereira no bolso. Leila Pereira, o BAP te coloca no bolso. Você é uma dirigente fraca. Você entende de dinheiro, mas não entende de profissional capacitado de futebol. Quem tem Barros, quem tem Abel Ferreira, vai dormir sem título, vai passar um ano sem título, e é o que a gente tá pé da vida. Teve o protesto, protesto não, né? Porque o que eles fizeram lá não é protesto, é pichar os muros. Isso não é protesto, torcedor do Palmeiras. Não sei se foi torcedor, quem que foi que fez, parece que já identificaram as pessoas que picharam o muro. Mas olha a vergonha, gente. Ao invés da gente cobrar, de ir no estádio e cobrar, ao invés desse torcedor passar pano, que eles ficaram 2 anos passar pano, olha aqui pra mim. Você não vem querer agora criticar e falar, o ciclo acabou. Vocês aplaudiram o Abel passar pano. Vocês aplaudiram o Abel Ferreira. Vocês criticaram a gente, inclusive no canal, que era louco. Vocês são loucos, vocês não enxergam. Vocês que não estavam olhando o desempenho, ganhava de qualquer jeito. O importante é ganhar, Então, passador de pano que está hoje, que o Palmeiras está passando hoje, é culpa sua também. Que agora fica aqui, o ciclo acabou. Não, passa pano, você acordou tarde demais, que é o que eu coloquei na live. Você, passador de pano, você acordou tarde demais. E agora, para buscar o Flamengo, para buscar o Cruzeiro e até o Fluminense, que está montando um belíssimo time Fluminense, nós vamos ficar muito para trás, porque vocês dormiram. É como o André sempre fala, quando você tem um problema no cano, na sua casa, numa parte elétrica, você tem que corrigir logo, porque a hora que tá tudo podre e a casa desmorona, você vai demorar muito mais tempo para reconstruir. E o Palmeiras está nessa situação, com jogadores que não confiam mais no Abel. O Abel, quando assinou aquele pré-contrato lá, aquele papel de pão, sei lá que porra que ele assinou, ele quebrou a confiança dos jogadores e perdeu todo o elenco.
Quando ele pediu pro Veiga, fica, Veiga, viu? Fica, Gustavo Gomes, fica, Piquerez, que olha, aqui, por ano que Fica vem Zé tem projeto. Rafael. Fica Zé Rafael. É. Até o Rony, que era uma aberração, é outro que perdeu a confiança nele. Gabriel, em todo mundo. Ele conseguiu perder a confiança de todo mundo. Aí o que aconteceu? A Leila, ao invés de mandar ele embora e preservar um elenco que era muito mais caro de se manter, não. Ela fez o contrário. O que ninguém no futebol... Ela não preservou a instituição. É o cara isso, assinou um pré-contrato pelas costas dela, e ela foi lá e deu tudo para ele de novo. Deu aumento de salário. Dizem no clube, ó, que falam, não sei se é verdade, que a multa tinha sido depositada na conta do Palmeiras. E que o Lamáquia pediu para devolver esse dinheiro. É o que falam no clube. Não sei se é verdade. Teria que ser apurado. É o que se comenta no clube. Que o Palmeiras devolveu a multa para o Saad. Devolveu a multa. A multa já havia sido depositada, sacramentada. É verdade sim, André. É verdade sim. Onde afoga a fumaça. Onde afoga a fumaça. É isso aí, nação. Deixando os créditos na descrição para a turma do Amendoim, Karina, André e também Lugol. O pessoal chamando aí de Gogó também. Interessante que o Flamengo, com a cavalaria, com força máxima, mostrou realmente que esse ano vai ser o ano de amassar todos os times e principalmente o Vasco, que já é freguês há muito tempo do Flamengo. E se não fosse o goleiro, Léo Jardim, tanto é que na transmissão ele foi o melhor em campo, craque da partida, porque era para ser no mínimo 7-0, no mínimo 7-0. Fez defesas realmente importantíssimas e o Flamengo ali vindo, sendo seu primeiro jogo como titular ali, o time titular, mostrou ali determinação, foco, força, também técnica. E eu achei interessante que o Flamengo ele jogou como se fosse final. E tem que ser assim mesmo, principalmente quando for clássico, né? Domingo agora vai enfrentar o Fluminense. Mas Bruno Henrique deu gás, Gonzalo Plata jogou muito, desculpe, Carrascal jogou bastante. Então Léo Pereira botou a bola embaixo do braço e dominou a zaga. E o interessante é que Rossi, ele nem sofreu, ele estava ali jogando baralho, porque não sofreu um chute no gol. Ou seja, domínio completo do Flamengo em cima do Vasco, atropelou, amassou. Apesar de que no segundo tempo o Vasco teve um jogador a menos, foi expulso, porque teve uma entrada desleal na panturrilha ali de Carrascal. E aí o juiz que estava perto automaticamente deu o cartão vermelho direto para o jogador. Então o Flamengo aí amassou, mostrou a força do seu elenco, do seu time, foi trocando. O Carrascal aí botou o Luiz Araújo, tirou o menino da base como lateral ali, improvisado, Alexandro. E aí foi tirando o Pulgar, foi tirando o Bruno Henrique, foi tirando o Cebolinha e aí foi mesclando, mostrando aí a sua força do elenco. E agora a possível contratação de Danilo, porque o Botafogo está devendo muito dinheiro ao jogador e o staff se interessou pela proposta do Flamengo. Isso é o que traz as informações dos jornalistas e da imprensa esportiva que fala tudo sobre o Flamengo, beleza? Se você gostou aí do placar 1-0, foi magro, mas não retrata realmente o que aconteceu. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo. Valeu, até a próxima. Fui!